Sacramento da confirmação. Vamos para a nossa catequese de hoje, vamos falar um pouco sobre este belíssimo sacramento, um dos 7 sacramentos da Santa Igreja Católica. O sacramento da confirmação. A esse sacramento dá-se o nome de crisma, mas crisma não é o sacramento, é a unção, é o óleo que se usa na confirmação. O crisma é um composto de óleo de oliva e de bálsamo. Não é qualquer óleo. No Novus Ordo, qualquer óleo vegetal pode se usar, né? Mas no óleo da crisma tradicional, verdadeiro, é óleo de oliva, juntamente com um bálsamo perfumado, né? Que só o bispo pode sagrar numa cerimônia especial e soleníssima que se realiza durante a missa de quinta-feira da Semana Santa. Esse óleo, além de aplicado no batismo e no crisma, o é também na sagração dos bispos, dos cálices, das patenas, igrejas e também nos sinos das igrejas. Foi o Papa São Leão quem primeiro empregou a palavra confirmação para designar os efeitos desse sacramento. Isso no século V da era cristã. Que é, pois, esse sacramento da confirmação? É um sacramento que nos comunica o Espírito Santo com seus dons e suas graças, para nos tornar cristãos perfeitos e nos dá força de confessarmos corajosamente a nossa fé. Sendo a confirmação um dos sacramentos de vivos, para recebê-lo dignamente, portanto, é necessário que se esteja em estado de graça, isto é, isento de pecado mortal. Então, para receber este sacramento, é necessário uma confissão, né, antes, para ser absolvido dos pecados mortais, se assim tiver. A confirmação é um dos 3 sacramentos que imprimem na alma um caráter indelével, que não pode ser removido, como o batismo, também assim como o sacramento da ordem. São 3 sacramentos que imprimem na alma esse caráter indelével. Dadas essas notas preliminares, examinemos se na confirmação concorrem os elementos que constituem o verdadeiro sacramento. Quais são esses elementos? Instituição divina, primeiro, matéria, segundo, e forma, terceiro. Primeiro, vamos falar sobre essa instituição divina do sacramento da confirmação. Que esse sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo é um fato que não padece a menor dúvida, pois é uma verdade claramente demonstrada pela Escritura e pela tradição. A Igreja, nem só nos concílios gerais, como em todos os sínodos particulares, tem ensinado e mandado crer que a confirmação é um verdadeiro sacramento. Escrevendo para leitores católicos, sem outro intuito que o de lhes robustecer a fé,
Digo-vos, dispenso-vos por me não alongar de aduzir os textos sagrados e os testemunhos de numerosos teólogos cristãos que atestam e confirmam o caráter sacramental da confirmação. As promessas de Jesus Cristo relativamente à infusão do Espírito Santo, a prática dos apóstolos, administrando os sacramentos, e esse sacramento, particularmente, sob sua forma especial, pela imposição das mãos, àqueles que tinham recebido o batismo, e as graças anexas a essa cerimônia, são 3 elementos que bastam para estabelecer a verdade, firmar a nossa fé sobre esse ponto. É o caso de repetir-se o que disse Santo Agostinho: o que a Igreja Universal professa e observa, independente de concílios, mas sempre existiu, deve-se crer com altíssima justiça que foi transmitida pela autoridade apostólica. O segundo ponto, relativo à matéria. A matéria do sacramento da confirmação é o crisma, ou seja, o óleo, como ficou dito acima, o óleo e o bálsamo. O óleo de oliva, azeite de oliva, misturado com o bálsamo, que só o bispo pode sagrar na quinta-feira da Semana Santa. Consta pela tradição que Jesus Cristo, na última ceia, teria ensinado aos apóstolos como deviam compor e com que orações deviam benzer o Santo Crisma. Daí, sem dúvida, a causa porque a Igreja inclui a bênção dos santos óleos nas cerimônias da Quinta-feira Santa. Na linguagem da Escritura, o óleo designa a graça do Espírito Santo, cuja doce efusão comunica à alma essa facilidade, direi melhor, essa flexibilidade para o bem, que o óleo comunica aos movimentos do corpo. Pelo odor, o bálsamo lembra o perfume da verdadeira virtude que o cristão confirmado deve espalhar em torno de si. Por suas palavras e por suas ações, sempre edificantes, pois que, segundo São Leão, Christianus est Christus. Cristianos, melhor, alter Christus. Então, o cristão é outro Cristo. O cristão deve ser outro Cristo. Deve viver e agir de modo que dele se afirme o que se dizia a Jesus. Fez bem todas as coisas. Também as pessoas devem nos olhar e dizer: fez bem todas as coisas. Terceiro, falaremos sobre a forma que dá significação própria à matéria. A matéria é o óleo com o bálsamo e a forma são as palavras, já convenientemente escolhidas. Consiste, essa forma, nos 3 atos que o bispo pratica ao mesmo tempo: a imposição das mãos sobre a cabeça do confirmando, a unção do crisma na fronte e as palavras: eu te confirmo com o sinal da cruz e te confirmo pelo crisma da salvação, em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. Essa forma foi modificada, no novo rito de Paulo VI.
Nós sabemos, quando se muda uma forma, alguma coisa, invalida o sacramento. Depois falaremos em outra oportunidade sobre a invalidade dos sacramentos novos ordos. Distingue-se nas palavras sacramentais a causa primeira da santificação, que é a Santíssima Trindade, porque é o nome do venerável mistério que age o ministro. Está em nome da Santíssima Trindade que age o ministro, no caso, o bispo. Depois, a graça especial da força que o sacramento comunica. Confirmo-te. E, enfim, o caráter indelével que imprime na alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Com o sinal da cruz. Então, imprime esse caráter indelével na alma. Reportando-se ao que se teria passado na última ceia, São João, no capítulo 14 do seu Evangelho, afirma que Jesus assim falara: Eu pedirei ao Pai e ele vos enviará novo Consolador, o Espírito de verdade, que permanecerá externamente convosco. É o mesmo Espírito, escreve o evangelista São Lucas, que deve acompanhar os cristãos às sinagogas, aos magistrados, para lhes ensinar o que devem responder. O Espírito Santo vos inspirará o que falar diante dos tribunais. Nosso Senhor, uma vez glorificado, cumpriu a promessa. Um dia, diante de sua Mãe Santíssima e de alguns discípulos reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desceu visivelmente sob a forma de línguas de fogo. E esse Espírito manifesta seus dons, dando aos apóstolos a ciência do que deviam pregar e a força necessária para fazê-lo, apesar das interdições e resistência da sinagoga. Esse Pentecostes não foi senão a realização parcial da promessa de Jesus Cristo. Era necessário um rito definitivo que comunicasse às almas os mesmos dons invisíveis por meio de um sinal sensível. A confirmação é o perpétuo Pentecoste das almas. O Espírito Santo desce de maneira invisível toda vez que, sobre a fronte de um cristão, se escreve com óleo sagrado a cruz de Jesus Cristo. Eu te firmo com o sinal da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.